Olá a todos, estamos aqui no quadro Profissão em Ação e hoje estamos recebendo uma convidada especial, a Fernanda Wolff, professora universitária, que veio falar sobre relações públicas. Seja bem-vinda, Fernanda. Vamos falar sobre esses desafios dessa mudança. Aliás, nem vou dar spoiler. Você que vai entregar todo esse jogo, mas vamos deixar para o finalzinho, pode ser? Tá bom, pode sim. Vamos começar a falar um pouquinho sobre a sua área de atuação, como que é. Fala para a gente um pouquinho como que é o Relações Públicas, ou como era, Bom, talvez. eu me formei, né, em Relações Públicas pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, em 1998, onde o curso de Relações Públicas ainda era uma habilitação da comunicação social, né? Então, a definição, a denominação do curso era comunicação social com habilitação em jornalismo, habilitação em publicidade, habilitação em relações públicas. A partir de 2016, então, ele deixa de ser uma habilitação de comunicação social e ele passa a ser o profissional relações públicas, né? Até então, até 2015, muitas universidades, principalmente as universidades federais, elas faziam o ingresso do aluno para a comunicação social, né? Esse aluno, então, ele tinha 3 anos do decorrer do curso em tronco comum, né? Inclusive na mesma sala com as outras habilitações, e só no último ano é que ele passava a ter a sua grade específica da habilitação. E, claro, é uma coisa muito mais complexa, né? Todas essas antigas habilitações, elas exigiam um conhecimento muito maior, específico, do que só o último ano. Então, entendeu-se essa condição e deixou de acontecer dessa forma como tronco comum. Mas eu ainda fiz parte, né? A minha formação foi desse tronco comum. Porém, como era uma universidade privada, ela aconteceu um pouquinho diferente. Esse tronco comum aconteceu durante os 2 primeiros anos e os 2 últimos anos, então, eram as especificidades de cada habilitação. O que eu posso falar sobre o profissional de relações públicas? Ele é um profissional que ele pode tanto atuar no meio organizacional, né? Ele vai trabalhar com os 3 públicos diferentes de cada organização: o público interno, o público misto e o público externo. Como a grande tendência hoje, que ele sai desse meio organizacional e ele passa a ser um profissional autônomo, um profissional realmente da comunicação como um todo. Ele pode trabalhar com as assessorias de comunicação, com as agências de comunicação, ele pode trabalhar com as instituições sem fins lucrativos, em todas as áreas empresariais. Ele pode trabalhar com a área de organização de eventos, com cerimonial, com protocolo. E hoje, que é um momento em que a gente preza muito pela qualidade do atendimento ao cliente, né? Por esse feedback que qualquer cliente, seja de uma prestadora de serviço ou mesmo de um consumidor de produto final, é tão importante. O Relações Públicas é o profissional que vai justamente trabalhar, né, com esse feedback, com esse retorno, para que ele possa realmente colocar a imagem dessa instituição, dessa pessoa, porque ele pode, inclusive, trabalhar com a assessoria da pessoa, né, não necessariamente de uma organização. Tem muitas relações públicas que partem, por exemplo, para a área política. E aí ele trabalha com uma imagem, né, de um determinado político. Então, não necessariamente uma organização.
ele pode, inclusive, trabalhar com essa questão. O que eu quero deixar bem claro, que o Relações Públicas é o profissional da imagem, né? Então, essa preocupação que hoje a gente tem, de mais importante até do que a qualidade do produto, a prestação do serviço, hoje com essa lei da oferta e da procura, com a concorrência, a imagem é tudo, né? E o Relações Públicas é o profissional justamente que trabalha com essa imagem. Muito legal. Conta um pouquinho para a gente como é que foi a sua trajetória profissional, Fer. Bom, na época que eu estava na faculdade ainda, eu realizei um estágio. Num primeiro momento, era um estágio de pesquisa, né, justamente de comprovação da qualidade do serviço prestado. E era num lugar de entretenimento. Na época, era um lugar que existia em Curitiba, que era uma boate com um restaurante, né, com um público bem seletivo, e os proprietários entenderam que era importante desenvolver alguns veículos de comunicação, que na época não tinha internet como hoje, né? Então, nós fazíamos o house organ, os memorandos, as cartinhas de aniversário, para aqueles clientes, né, que frequentavam o lugar. Normalmente, na segunda-feira, quando eu chegava, na minha mesa já tinha uma relação daqueles clientes considerados VIPs, onde eu fazia um primeiro contato telefônico, perguntava como tinha sido o atendimento, se tinha tido algum problema, se tinha alguma sugestão, e aí fazia um pré-cadastro, né? Onde eu montei um mailing para que fosse feita essa troca de correspondências. Nós enviávamos mensalmente aquele house organ, aquelas fotos, né? Porque, claro, hoje em dia, com a internet, eu estou falando isso da realidade de 95, 96. E era tudo impresso, né? Que era tudo impresso e você não tinha, inclusive para falar com as pessoas, era o telefone fixo de casa, não era um telefone celular, era uma outra realidade, né? Mas não diferente a importância dessa fixação da empresa, da fixação da imagem da empresa. E aí, num determinado momento, aconteceu de uma pessoa que trabalhava daí no período da noite, na parte de recepção, né? A chamada hostess, dela entrar de férias, e eles me convidaram para que eu ficasse no lugar dela. Como eu já conhecia bastante gente, né? Tinha a minha habilidade comunicativa, e eu acabei adorando. Então, ali eu comecei a almejar trabalhar na área de eventos. Aí, quando eu me formei, eu vim passar uns dias na casa dos meus pais, né, em União da Vitória, e a faculdade, na época, era faculdade municipal. Ela estava implantando o curso de Relações Públicas, porém o diretor da época não tinha noção nenhuma do que era o curso, não tinha absolutamente nenhum profissional formado na área, porque a minha turma de 98 da PUC é a primeira turma de Relações Públicas, então era um curso super novo na época, né? Eu vim para passar uns dias e retornaria porque eu ia ser efetivada no meu estágio. E aí ele ficou sabendo que eu era formada em Relações Públicas, me chamou para uma conversa, me pediu se eu não estava a fim de topar esse desafio, né? De mexer no plano político-pedagógico, de implantar o curso. E eu acabei entrando nessa, né?
aventura completamente diferente e completamente fora do que eu imaginava na época em que eu fazia faculdade, que eu nunca me imaginei como uma professora. Sim. E aí, então, houve todo esse processo. Eu iniciei com algumas aulas específicas no curso, conseguimos chamar alguns professores de fora que vinham semanalmente dar as disciplinas específicas. Começaram a aparecer, né, novos nomes. 2 anos depois, nós implantamos o curso de jornalismo, o curso de publicidade, e as coisas foram acontecendo. Aí eu trabalhei por um bom tempo como coordenadora do curso de Relações Públicas, como responsável pela agência experimental, né, de comunicação. E eu ainda fazia também um trabalho de atendimento numa agência de publicidade de um amigo meu que também tinha se formado na PUC. E o maior problema dele, ele era da área de criação, o maior problema dele era justamente o atendimento, que dispunha de muito tempo para ele ir conversar com o cliente, né? Fazer o briefing. E como ele já me conhecia, a gente acabou formando uma parceria e durante 3 anos eu fiquei trabalhando como atendimento na agência dele também. E depois, por questão de falta de tempo, realmente, né? A universidade começou a exigir muito, porque vieram os outros cursos, começaram a ser formadas as primeiras turmas, e aí o trabalho foi ficando intenso, e eu tive que optar, acabei optando pelo meio acadêmico mesmo. Mas não deixou nunca os eventos de lado, né? Não, até porque hoje, né, eu vou falar um pouquinho ali depois sobre a minha atuação atual, né? Eu trabalho praticamente com os eventos da instituição. Ai, que legal. Fernanda, o que eu queria também saber, né? Como que você chegou a essa faculdade, a essa profissão? Tipo, é isso que eu quero fazer, eu vou ingressar na faculdade. Como é que você chegou a essa conclusão? Eu não sei. Ótimo! Eu vou ser bem sincera, eu entrei na faculdade recém-feito 16 anos. Eu era completamente inexperiente. Eu já tinha feito alguns testes vocacionais. Desde o primeiro ano eu vinha trabalhando, né, nessa questão de que, nossa, muitos amigos diziam, porque eu quero fazer veterinária, eu quero fazer medicina, eu quero fazer engenharia. E eu dizia, meu Deus, eu não quero fazer nada disso. O que será que eu quero fazer? Vai ter uma angústia, né? E foi, na verdade, foi realmente uma possibilidade muito grande, que foi um momento da educação, né, do ensino superior no país, que surgiram esses cursos novos. Foi ali uma década onde muito curso novo surgiu que não existia, né? E aí eu comecei a pesquisar sobre esses cursos. Na época, eu fiquei em dúvida entre comércio exterior e relações públicas. Cheguei a fazer o vestibular para o curso de turismo, porque também era algo que trabalhava nessa área de eventos e que eu tinha uma pulguinha atrás da orelha para esse mercado, né? E acabei optando em fazer na faculdade, que eu achava, né, embora fosse um curso novo, eu seria da primeira turma, e eu sei que normalmente são os desbravadores, né, as primeiras turmas, é onde é o termômetro da universidade, é onde se acerta realmente uma grade curricular, os professores, mas eu achei que seria muito importante, e eu já tinha alguma coisa que eu vou colocar ali para frente, que eu considero como sendo muito importante para o profissional de relações públicas, que é essa visão e gostar de desafios, gostar de trabalhar sobre pressão, sobre coisas diferentes. E foi aí que eu optei, então, entre
o curso de turismo, de comércio exterior e de relações públicas, optei pelo curso de relações públicas, embora a minha especialização é na área de turismo. Eu me formei em relações públicas, fiz uma pós-graduação em planejamento e gestão de turismo de eventos, e aí depois que eu fiz o meu mestrado na área de comunicação organizacional mesmo. Mas essa questão do evento sempre teve ali, né? Foi aí que eu cheguei na faculdade de Relações Públicas. Entendi. É bom a gente saber, porque às vezes você quer, por exemplo, você sempre quis eventos, né? E tem várias possibilidades para você chegar no evento, né? E você escolheu a publicidade. E isso acontece com outras áreas também, né? E os adolescentes, nossos orientandos, ficam muito confusos às vezes com isso. E aí você falou também que... Embora eu costumo dizer para os alunos que fazem, né, o curso de Relações Públicas, hoje nós não temos mais aqui na faculdade turmas de Relações Públicas. Nós temos apenas o curso de jornalismo, o curso de publicidade e há 2 anos o curso de comunicação audiovisual, que é um curso novo de relações públicas. A última turma se formou há 7 anos atrás. Eu costumo dizer para eles que quando eu entrei de uma forma equivocada, porque relações públicas é muito mais do que organização de eventos, né? O evento é uma ferramenta para o profissional de relações públicas. Mas era algo que me chamava muita atenção. Então, foi o que eu acabou me levando para esse curso, que depois eu me apaixonei. Ai, que bom, legal isso, né? Aí você me falou também que assim, o profissional de relações públicas tem que gostar de desafio, né? De pressão. E aí, isso era uma outra pergunta que a gente costuma querer entender: quais são as competências que um profissional precisa ter? Competências comportamentais, enfim, que precisa ter para exercer essa profissão. Tá, eu até coloquei, deixa eu pegar minha colinha aqui. Eu coloquei alguns pontos, tá, que são tidos como primordiais para o profissional de relações públicas. Primeiro deles é essa questão da comunicação, de ser uma pessoa que tenha uma grande rede de contatos. Claro que isso você vai fazendo durante a faculdade, né? Mas, assim, não pode ser aquela pessoa que seja muito acomodada, tem que ser uma pessoa que realmente queira ir atrás, que na famosa gíria, que dê a cara a tapa, né? Porque isso vai ser todo o diferencial lá na tua profissão, na tua área de atuação. Então, eu coloquei aqui alguns pontos, como uma pessoa que tem habilidade nos processos de comunicação, que realmente entenda, que entenda a parte de pesquisa, tá? Da pesquisa e dos métodos de pesquisa, a parte de planejamento de crises, porque isso é uma coisa que desde quando iniciou a profissão de relações públicas até hoje, o profissional de relações públicas, na maior parte das vezes, ele só é lembrado num momento de crise, né? Então, eu brinco que, por exemplo, você dificilmente vai ver uma entrevista com alguém de uma grande organização que esteja lá na legenda Relações Públicas, né? Mas você vai ver essa legenda Relações Públicas num momento que tem uma grande crise, né? Crises, por exemplo, um desastre ambiental, alguma consequência de um produto, enfim, na gestão de crises mesmo, né? Aí é a primeira pessoa que é lembrada, né? Independente da área
da empresa que aconteça ou da pessoa física que ela esteja atendendo. Às vezes é um problema pessoal, vamos usar o exemplo lá da questão política, né? Da assessoria política. Às vezes é um problema pessoal do político que nem diz respeito àquela assessoria profissional que está sendo feita, mas quem vai defender, quem vai limpar a imagem desse político vai ser quem? O profissional de relações públicas, que vai ter que ter uma criatividade enorme, se desdobrar, mas antes de tudo, muita ética. Profissional de relações públicas, eu vejo como sendo um dos profissionais que deve ter a maior preocupação com a ética. Muitas vezes, num ambiente organizacional, ele é cobrado para que resolva logo o problema, para que dê uma resposta imediata, passando por cima dessa ética, e ele jamais vai poder fazer isso. Ele vai ter que solucionar aquele problema, sempre primando a ética, né? Então, é um outro ponto que eu colocaria como sendo necessário. Questão da fluência, né, da comunicação, a questão da redação, principalmente para aqueles que vão desenvolver os instrumentos, né? Hoje a gente tem na internet uma resposta imediata, as pessoas cobram uma resposta imediata quando acontece alguma coisa. Então tem que ser uma pessoa bem centrada, uma pessoa que tenha muita coerência na fala, uma qualidade incrível da redação, para que, sob aquele momento de extrema pressão, consiga pensar a solução com ética e com a qualidade, né? Então, seria uma outra questão. Saber liderar é muito importante. O profissional de relações públicas não pode ser aquele profissional técnico-mecânico, né? Ele tem que tomar a frente das situações e muitas vezes, num ambiente organizacional, principalmente, ele vai ter uma equipe. Então, não adianta ele ser um excelente profissional particular, digamos assim, próprio, se ele não souber liderar aquela equipe que está ali junto com ele, né? Então, a liderança também é um fator, uma habilidade muito importante. Um ponto que eu penso que é muito importante hoje, que em comunicação a gente chama de repertório, né? O que é o repertório? O repertório é o conhecimento geral que o profissional tem que ter. Aquela pessoa que está antenada, que está ligada em tudo que está acontecendo na atualidade socioeconômica, cultural, né? É aquela pessoa que consegue discutir, que consegue buscar soluções em diversas áreas. Então, isso é muito importante também. A questão da disciplina, muitas vezes, na própria área de eventos, enquanto eu trabalhava especificamente, né? Você está cansado, você correu ali naquele último mês para organizar o evento perfeito, com todos os detalhes, com muita gente envolvida. Chega no dia do evento, na hora do evento, você está moído, está super cansado e você tem que estar lá, né? Ligado, antenado para conduzir toda a equipe, porque às vezes é uma falhazinha que vai comprometer o trabalho de 6 meses, né? E o pós-evento também, porque aí todo mundo gostou, todo mundo aproveitou, todo mundo elogiou e foi embora, e você tem que estar lá mais inteira do que nunca para coordenar a desmontagem, a organização das equipes que trabalham com você, dar continuidade na avaliação daquele evento que você acabou de realizar. Então, são pontos que a pessoa que vai trabalhar nessa área, ela tem que ter muito, muito certa, que é realmente o que ela quer trabalhar. Que eu costumo dizer, né, que eu acho que se nós formos entrar numa sala de aula aí de segundo ano, a metade vai querer trabalhar na área de eventos, né? Porque é aquele momento de lazer, é aquele momento que você só pensa na confraternização, nas pessoas bonitas,
mas quem trabalha com eventos não está no evento, né? Tem que entender aquilo como um processo realmente profissional. Não é mais um momento de lazer, ele passa a ser a sua obrigação. Então, isso é muito importante se trabalhar. Ah, eu quero trabalhar com eventos, ótimo, mas até agora você frequentou eventos como convidado. Você está pronto a vir para o outro lado e ver todo mundo se divertindo, todo mundo aproveitando, e você lá numa postura profissional, né? Conhecer os bastidores, né? Isso, isso. E a outra questão, né, que eu coloco aqui, não só para o profissional de relações públicas, isso eu falo para todos os meus estagiários, eu coordeno uma equipe de estagiários aqui bem grande, bem diversificada, pessoal de engenharia, de arquitetura, de publicidade. Hoje o diferencial no mercado de trabalho para todas as profissões, independente da área específica que vá seguir, né? É a pessoa que tem iniciativa. A gente está vivendo um momento aí profissional que, mesmo enquanto estagiários, não podem mais esperar aonde o seu superior, o seu líder, o seu chefe de equipe chegue com tudo pronto, né, e diga, olha, você vai ter que pegar dessa forma, vai escrever dessa maneira, vai colocar ali, vai chegar aqui, vai falar... Não, tem que ter os jovens hoje, né, os futuros profissionais têm que ter isso em mente, que a proatividade hoje é tudo. É jamais ficar esperando acontecer, nós fazemos acontecer, né? E isso é um perfil que eu tenho buscado trabalhar bastante, porque é um perfil que muitos estão vindo, né? Com essa identidade do comodismo, de que as coisas acabam acontecendo de uma maneira mais fácil, mas o nosso mercado de trabalho concorrido está aí, para todas as áreas. Então, a importância de fazer acontecer. Nossa, muito legal, hein? Fernanda, agora sim, voltando um pouquinho para a Fernanda, né? Quais eram os sonhos da menina Fernanda? Quem foi aquela menina Fernanda antes de chegar no RP? O que ela gostava, o que ela queria? Como que foi a vida da menina Fernanda? Olha, eu sempre fui uma pessoa super extrovertida, sempre adorei estar no meio de muita gente. Nunca fui aquela criança mais tímida, que buscava brincar em casa sozinha. Não, eu sempre gostei de muito movimento, muito agito. Eu era irrequieta, eu era meio hiperativa, né? Eu me lembro de brincar muito de escritório. Hoje eu entendo que era esse escritório, porque eu adorava brincar com o telefone, né? Com um papelzinho, fazendo bilhetinho, e eu ia da sala para o quarto, levava o bilhetinho, fazia de conta que estava conversando com alguém. Hoje eu consigo visualizar que eu já brincava da minha profissão, eu já brincava com essa comunicação interpessoal. E eu sempre fui assim, na época um pouquinho maior, né, na época da adolescência ali, embora eu entrei na faculdade adolescente, né, eu também era uma pessoa que gostava muito de estar no meio de pessoas, e eu sempre tive esse ponto comigo. Eu sempre fui uma pessoa que, mesmo na infância, eu gostei muito de trabalhar sobre pressão. Eu sou aquela pessoa que preciso ter, por exemplo, o foco e o horário aqui sendo cobrado, né? Já está pronto, que horas que você vai terminar, ter alguém me pressionando, a minha produção é 10 vezes melhor do que algo que eu tenha muito tempo para fazer, porque eu gosto de trabalhar muito com dinâmica. Eu não sou muito de enrolar, eu sou muito prática, e acredito que tenha sido uma das características que a profissão
me exigiu e eu acabei adaptando no meu dia a dia. Eu não sou muito de enrolar, eu sou muito prática. E isso eu já enxergo na minha infância, eu já era mais ou menos assim. Interessante, né? O quanto a nossa infância, o quanto aquilo que a gente brinca, aquilo que a gente assiste, o quanto, como vai se desenhando no futuro, né? Isso é Com muito certeza. bacana, isso é muito Com legal. certeza. E assim, essa questão, né, que eu coloquei da importância do profissional ter um grande repertório, eu sempre fui uma pessoa muito ligada nesse sentido, uma criança muito ligada nesse sentido. Claro que eu tinha as minhas preferências, né? Quando eu era criança, eu fazia balé, eu fazia sapateado, mas nem por isso eu gostava só disso, né? Todos os esportes que tinha no colégio eu queria participar, o teatro eu participava, o canto coral eu participava, e eu acho que isso é muito importante, que o profissional de relações públicas tem que ter essa cabeça muito grande, tem que ter essa realidade, essa amplitude do conhecimento. E isso, com certeza, fez diferença. E essa Isso leva flexibilidade muito do também, que a né? gente fala com nossos orientandos, realmente o autoconhecimento, né? Você vê que você está trazendo coisas que você já identificava na sua infância. Então, assim, você se autoconhecer, saber o que você já gosta, quais são as suas habilidades, já facilita, né, para você desenhar sua carreira, sua profissão. É bem bacana. Sim. Legal. Fernanda, outra coisa, vamos voltar um pouquinho para a profissão, é o seguinte. Hoje, quais são os desafios que você percebe para o profissional de RP? Olha, eu diria para você que nós temos um dos principais desafios hoje, né, com relação à parte financeira, né, das empresas, das organizações. Eu, inclusive, nos alunos que eu oriento da área de publicidade, de jornalismo, de assessoria de imprensa, a gente percebe que, infelizmente, essa área da comunicação ainda é uma cultura brasileira. Eles não enxergam como sendo realmente importante, né? A empresa está passando por uma dificuldade financeira, a primeira coisa que ela faz, corta a comunicação. E não é. Hoje a gente tem aí, mais do que nunca, né, essa visibilidade e essa concretização de que a comunicação na empresa é tudo. Se não existe a comunicação, seja ela interna ou externa, publicizada para fora, a empresa não existe. Hoje, quem são as pessoas, os ditos influencers, os youtubers, quem são as grandes empresas, as grandes marcas, as grandes corporações que vêm à nossa mente? Aquelas pessoas que estão ali no meio digital o tempo inteiro, que você pega o teu celular, a primeira coisa que aparece é aquele nome, né? O que é isso? Prova de que a comunicação é a questão mais importante realmente. Então, eu colocaria como sendo o maior desafio essa questão cultural. Se nós pegarmos, por exemplo, o mercado de trabalho do Relações Públicas americano, né, nos Estados Unidos, Relações Públicas é tido como uma das profissões referência, porque ele já tem essa cultura de que o profissional de relações públicas ele não é um profissional só para resolver crises, só para solucionar conflitos. Ele é o profissional que vai fazer com que não aconteça essas crises, com que não aconteça esses conflitos. E o Brasil ainda é um pouquinho atrasado nesse sentido, né? Uma outra questão que eu vejo pelo leque, né, pela amplitude de atuação do RP, é que muitas profissões acabam atravessando um pouquinho na área. Então, eu percebo algumas organizações que não conseguem diferenciar o trabalho do Relações Públicas para o setor de recursos humanos, por exemplo. Ele acha que a função de fazer acontecer a comunicação interna é a mesma coisa, que o pessoal de RH dá conta da comunicação interna, né?
E não é. Então, vou ser bem pontual. Hoje eu enxergo como a maior dificuldade é ainda essa colocação, né, do profissional diante dessa cultura formada no meio organizacional, né? Um outro problema que aí seria, por exemplo, para aqueles profissionais que atuam como assessoria para pessoas, né, não organizacional, também muitos que têm um título porque fazem um cursinho técnico, como que eu poderia colocar isso sem ser de uma maneira grosseira, mas pessoas que fazem algum tipo de curso que não têm um conhecimento aprofundado e acham que são capazes de trabalhar como marqueteiros, né? Tem a ideia do marqueteiro como sendo aquele que só vende, não importa se a imagem é boa ou se é ruim, aquela ideia de que falem bem ou falem mal, mas falem de mim, é o que a gente vê muito no mercado, né, profissional hoje, e acaba denigrindo ou acaba ocupando até o lugar de um profissional excelente de relações públicas que faria todo um estudo, todo um planejamento. Eu costumo dizer que o ponto forte do profissional de relações públicas é esse conhecimento do público específico. E hoje, mais do que nunca, a gente percebe que o diferencial realmente, né, na concorrência, nas áreas de atuação, é quem define o público específico que vai trabalhar. Hoje não dá mais, independente da tua prestação de serviço, do teu produto, da tua marca, você querer atirar para todo lado, porque não existe mais. O mundo está cheio, a gente tem uma concorrência muito grande em todas as áreas de atuação. Então, quanto mais específico, mais habilidoso e uma eficácia maior vai ter a tua atuação. Então, eu acho assim que ainda tem muito para se trabalhar. Nós, relações públicas, temos muito ainda a trabalhar na imagem do profissional de relações públicas, né? Vocês haviam comentado comigo o quão difícil é achar um profissional de relações públicas para falar, né, sobre a sua profissão, justamente por conta disso. Eu tenho muitos colegas que se formaram comigo, embora atuem, né, com o conhecimento que tiveram na faculdade, mas hoje não são contratados, não são tidos como relações públicas, né? Então, ainda tem um pouquinho para se trabalhar nessa área aí. Principalmente aumentar esse nível de consciência, né, do público, né, das organizações e do público. Agora, assim, você falou uma coisa interessante, né, quando você falou do marqueteiro. Qual a diferença que você coloca, assim, pontual entre um profissional de marketing e um profissional de relações públicas? Eu vou ser bem objetiva. O marqueteiro, ele quer vender. Tá? Ele vai vender a imagem, não importa que tipo de venda que vai acontecer. É o exemplo que eu acabei de dar, né? Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Eu garanto que você vai ter o teu momento de fama, não importa se são 5 minutos ou se são 5 anos. Essa é a ideia, a grosso modo falando, do marqueteiro, né? Aquela pessoa que ele se dispõe e que muitas vezes ele consegue, né, a te colocar num lugar de destaque. O profissional de relações públicas, ele vai trabalhar com mais ou menos o que a gente chama dentro das organizações de imagem institucional, é o que ele vai trabalhar, inclusive, na parte pessoal. Ele vai fazer todo um trabalho de planejamento, de identificação do público específico, de qual seria a melhor forma de apresentar, né, aquela empresa, aquele produto, aquela pessoa,
qual o meio específico, não importa que talvez demore 6 meses, 1 ano, mas essa imagem, ela vai ser projetada lá para frente, e na hora que ele chegar, ele vai ter, né, todas aquelas pessoas seguidoras, ele vai ter esse aprofundamento, essa qualidade, e ele não é uma pessoa que, assim como ele surge, ele some. A gente vê muito trabalho de marketing, para explicar um pouquinho, nessas pseudo-celebridades, né? Que são essas pessoas que têm os 5 minutos de fama e que aí não existe toda essa estruturação, todo esse planejamento por trás. Às vezes a pessoa teve ali 50 milhões de seguidores e aí em uma semana deu uma pisada na bola, caiu, né, em alguma coisa da sua imagem pessoal. Em 10 dias ela já perdeu 40 milhões de seguidores e hoje a gente sabe, né, que a imagem é atrelada a isso. Só que mais do que isso é essa consistência do discurso e da qualidade, para que realmente, a partir do momento que você conquiste alguém que te admira, seja pessoa, seja produto, seja marca, né, essa pessoa caminhe sempre junto a você. E esse feedback também, no marketing, ele não acontece muito, por justamente ele ser momentâneo e a ideia é vender. O Relações Públicas, ele se preocupa. É aquele profissional que ele, a partir do momento que ele tem uma pergunta, que ele tenha uma sugestão, que ele tem uma reclamação, ele vai responder, ele vai interagir. Então, eu pautaria, assim, a principal diferença, né? Esse instantâneo, momentâneo, para o longo prazo e para o de fixação realmente. Que é um processo, né? Existe um processo todo nessa construção dessa imagem. A qualidade da imagem é uma consequência, não é um objetivo. Tá, joia. E, Fernanda, assim, o que te dá satisfação no teu trabalho? Bom, hoje eu estou na universidade como pró-reitora de extensão, né, de extensão e cultura. Então, o meu trabalho é voltado para a comunidade, realmente. Eu faço um trabalho junto aos estagiários, aos bolsistas, de pesquisa para atender a demanda, né, da comunidade local. Aí, a proposta dos projetos de extensão junto aos professores, aos coordenadores, para atender. E aí eu volto lá na minha profissão. Eu hoje não sou nominada como a Relações Públicas da universidade, mas eu continuo atuando, né? E talvez até mais do que nunca, porque eu atuo com esse público específico que é a comunidade onde a universidade está inserida. E aí, em consequência, eu trabalho a imagem da minha instituição, porque a partir do momento que eu tenho projetos de extensão, prestação de serviço para atender as carências, a demanda dessa comunidade, eu estou trabalhando a fixação e a qualidade da imagem institucional. Olha, legal. Muito bom. Fer, e para finalizar, o chave de ouro, me conta. Me fala um pouco sobre essa mudança de RP que você falou, que não tem mais Relações Públicas na faculdade. Como que está essa mudança hoje desse curso? Mudou de nome, não mudou, existe, não existe? Vamos para a polêmica. Na verdade, hoje existem grandes centros, né? E principalmente em cursos EAD, um novo curso que é chamado Comunicação Organizacional. Se vocês forem pesquisar, existe uma confusão muito grande, inclusive para quem atua, né? Ah, mas espera aí, isso não é relações públicas, isso é comunicação organizacional agora, né? A gente volta lá no início da nossa conversa, que é o trabalho do Relações Públicas muito mais além do que apenas a comunicação organizacional. Eu sou Relações Públicas, eu posso atuar como Relações Públicas de uma pessoa,
Aí eu não vou poder ser formada em comunicação organizacional, né? Eu sou relações públicas e eu trabalho com eventos sociais, eventos de turismo. Eu não vou poder ser formada em comunicação organizacional, né? Então, eu diria assim que a consequência, esse curso comunicação organizacional é uma consequência que eu que estou no meio universitário, a gente está percebendo, que é um processo que aconteceu e que ainda está acontecendo de transformação, né, do ensino superior, do imediatismo. Então, as pessoas não querem mais cursos de longa duração. Os cursos de EAD facilitaram muito nesse sentido, né? Então, hoje, se você fala para um jovem que ele vai fazer o curso de engenharia civil, que ele vai vir durante 5 anos, toda manhã para a universidade, e que durante desses 5 anos, pelo menos 1 ano, ele vai vir para a universidade de manhã e à tarde, ele vai dizer, tá louco, eu não vou, né? Então, assim, não tem como medir a qualidade e a quantidade de conhecimento que um aluno que veio presencialmente durante 5 anos, diariamente, né, para a universidade tem, daquele aluno que assistiu um curso durante 2 anos na casa dele no computador, né? Porque aí a gente sabe, e vou falar agora como uma experiência pessoal. Por mais que eu seja, assim, eu coloque o meu foco, os meus objetivos, né? Quando eu tenho, que eu estou afim realmente de fazer alguma coisa, eu paro tudo que eu estou fazendo para fazer aquilo ali. Eu sou uma pessoa que não funciona em EAD. Já tentei fazer cursos mais longos, né, à distância, mas não funciona. Para mim, funciona muito bem, assim, cursos curtos, né, seminários, que são ali em 2, 3 dias no máximo, onde eu me programo mentalmente, né, fisicamente, para estar ali. Se eu tiver que fazer um curso em EAD durante 4 anos, eu não vou nem, sabe, assim, se eu ligar o computador uma vez por semana para comprovar ali aquelas horas de acesso, infelizmente a gente não tem, não diria que nem maturidade, não é isso. A gente vem de uma educação onde nós nos preparamos para o ensino superior, para esse convívio, para você estar na universidade, você interagir com os seus colegas no ambiente, você conhecer os professores, você ver gente nova, né? Tudo isso já faz parte do universo que a gente constrói lá quando está entrando no ensino médio, que o que eu vou fazer de profissão? Não adianta falar que não, porque né? Todo adolescente se projeta, se imagina numa universidade. Então, o EAD tem esse grande problema e, assim, nós não temos ainda um preparo, uma responsabilidade suficiente para conseguir cumprir. Mas, enfim, o que eu quero dizer com tudo isso? Que com o aumento desses cursos em EAD, trouxeram também uma quantidade muito grande dos tecnólogos, né? Que são num curto prazo, normalmente 2 anos, 2 anos e meio. Nós temos aqui na universidade, porém nós optamos em ter eles semipresenciais. Então, o aluno tem aula presencial segunda, terça e quarta, só quinta e sexta que ele tem em EAD, tá? Porque ainda é a melhor forma. E esse curso de comunicação organizacional, na verdade, ele é um tecnólogo. Ele não pode ser considerado como um curso habilitação, né, de relações públicas. Porque o curso de relações públicas são 4 anos, você vai ter noção de todas as esferas comunicacionais,
você vai ter lá na tua grade, você vai ter TV, você vai ter rádio, você vai ter jornal, você vai ter foto, né? Porque não é que você vai trabalhar, professora, mas eu vou ser fotógrafo, então. Não, não é isso. Mas para você trabalhar, para você poder criar, né, o teu meio comunicacional ali, digital, você tem que entender para você poder cobrar de quem vai criar. Você tem que entender o funcionamento, ter o mínimo de conhecimento para você cobrar, né? Porque como que você vai cobrar alguma coisa que você não entende? E essas questões digitais, para o pessoal, por exemplo, que é de publicidade, para o pessoal que é de jornalismo, os programas usados, eles mudam muito rápido, a qualidade avança muito. Então, tem que sempre estar antenado. E como que você vai ter num curso de 2 anos, né, como é o caso do curso de comunicação organizacional, todo esse conhecimento, além das disciplinas de administração, das disciplinas de pesquisa, né, das técnicas de relações públicas específicas, porque é uma grade curricular extensa. Então, eu diria assim que o curso de comunicação organizacional, ele é uma parte do curso de relações públicas. Ele não se equipara, porque quem vai fazer o curso de comunicação organizacional, ele vai para atuar especificamente dentro da empresa, dentro da organização. O profissional de relações públicas vai muito além. Legal. Posso só fazer uma pergunta? Então, vamos supor que hoje vamos chegar um jovem para você e falar assim, Fernanda, eu gostaria muito de trabalhar como relações públicas, mas hoje eu percebo que existe esse curso EAD de comunicação organizacional. Eu até gosto de organizações, mas eu queria ter uma visão mais ampla. O que ele poderia fazer? Qual o caminho que ele poderia fazer? Olha, eu diria para você seguir, né? Tem muitas páginas. Depois, se vocês quiserem, eu posso disponibilizar alguns links dos conselhos de relações públicas, dos grupos, né, que tem de relações públicas, onde fazem justamente esse trabalho orientando os futuros profissionais e até mesmo os profissionais de atuação, né? Tipo uma rede de apoio, poderia usar. Joia, legal. Eu comentei, por exemplo, que antes o forte das relações públicas era em São Paulo. Hoje, no Brasil, o maior ponto, né, o maior foco de relações públicas, em termos de doutores, de mestres, a qualidade realmente dos profissionais, é na Bahia. E as pessoas não sabem disso, né? Então, essa rede de apoio, ela trabalha justamente nesse sentido, né? Para auxiliar, de repente, como você iniciar uma pesquisa para verificar se realmente tem uma boa aceitação ali na tua região, ou então... quais as áreas do relações públicas na tua região que você poderia estar atuando, né? Essa questão da responsabilidade social, essa própria questão que eu trabalho com eles aqui em sala na universidade, que são os projetos de extensão, o ensino superior também está passando por uma alteração, isso em todas as grades curriculares. Eu não sei se posso só concluir aqui. Claro, vontade. Existe uma lei, né, que era para ela entrar em vigor a partir de janeiro de 2022, porém, pela pandemia, ela vai entrar em vigor a partir de janeiro de 2023, que chama-se curricularização da extensão. Todos os cursos superiores do Brasil, sejam presenciais, sejam EAD ou semi-EAD, eles vão ter que implantar dentro da sua grade curricular a disciplina extensão. E não é uma disciplina qualquer, porque é uma disciplina que ela vai ter a 10% da grade total do curso. Então, se nós estamos falando, por exemplo, de um curso de odontologia, né, como é o caso
um dos cursos que nós temos aqui de maior carga horária. A odontologia tem hoje 4.200 horas. A gente está falando de uma disciplina de 420 horas. Como que ela vai ser distribuída dentro do curso? Ela não vai poder aumentar a grade horária, né? A carga horária desse curso. Então, provavelmente, ela vai ser dentro das disciplinas técnicas, das disciplinas optativas, das disciplinas complementares, vão ser colocadas ações extensionistas para que se possa formar essa disciplina extensão. E isso abre um leque muito grande para o profissional de relações públicas, porque hoje os projetos de extensão, na maior parte das vezes, acontecem como forma de responsabilidade social, como forma de empreendedorismo social, que é uma grande área de atuação do relações públicas. E aí ele, no caso, o aluno, é que não se sabe muito ainda, por causa do projeto de lei, né? Que ainda vai ser implementado, mas não, vai ser colocado como uma disciplina escolhida pelo aluno. Não, é obrigatório, tá? É obrigatório, então a faculdade vai colocar aquela matéria. Então, assim, é essa matéria e ponto final. Eu tenho participado já desde 2019 dos congressos nacionais, né? Porque é justamente da minha pró-reitoria e ela foi um projeto de lei aprovado em dezembro de 2018. Ela era para estar em vigor em todo o país para os acadêmicos ingressos em janeiro de 2022. Porém, pela pandemia, passou a janeiro de 2023. Mas, como bons brasileiros, né, todos deixamos para esse ano, então esse ano estão acontecendo muitas reuniões e discussões, porque algumas universidades, principalmente federais, né, a UFRJ, por exemplo, ela já tem essa curricularização da extensão. Então, nós estamos trocando figurinhas, entendendo justamente, mas assim, ficou muito claro, ela vai ser uma disciplina realmente, né? O professor orientador, aqui na minha universidade, eu vou deixar bem aberto para os coordenadores discutirem com o seu colegiado quem vai ser o professor da disciplina, tá? E não precisa ser, por exemplo, um projeto, todo ano o mesmo projeto, um projeto permanente. Ele pode ser um projeto sazonal. De repente, é uma forma até que o curso tem de maior visibilidade na comunidade, porque ele vai entender, por exemplo, o que está acontecendo esse ano, qual a maior carência, né, da sua área de atuação. Para o ano seguinte, ele pode propor um projeto naquela área. Só que o mais importante, que o projeto de extensão, isso é uma coisa que vem se discutindo muito dentro da parte nacional, é que o projeto de extensão, ele é o que acontece fora da universidade, é extramuro. Porém, nem tudo que acontece fora da universidade é extensão. Por exemplo, estágio, TCCs, onde o aluno está lá dentro da empresa, não é extensão. Extensão é outra coisa. E aí a gente tem, né, as vertentes da extensão e uma delas é a prestação de serviços, que é justamente para atender essas carências. Então, eu estive acompanhando agora, durante a pandemia, por exemplo, a gente desenvolveu um projeto de extensão que foi muito bacana lá no início, quando faltou o álcool gel. Nós temos um projeto de extensão aqui no Laboratório de Química, que é de criação de sabão, né? Então, eles recolhem os óleos da comunidade e fazem o sabão. E aí, por exemplo, se você me trouxer 2 litros de óleo usado, você vai ganhar 2 sabões, né? Para levar para casa.
E aí a gente usou esse laboratório, a gente conseguiu de uma empresa que ainda tinha o pó que é utilizado para fazer a mistura do álcool gel. Então as prefeituras da região, dos municípios ao redor, traziam o álcool que eles conseguiam, o álcool líquido que não estava faltando ainda no mercado, e nós fazíamos no laboratório aqui a mistura, transformava em álcool gel para disponibilizar para todos os hospitais e as secretarias de saúde. Então, o aluno que participa de um projeto desse, ele não vai sair da universidade com a mesma visão do aluno que não participa, daquele aluno que só vem para cumprir tabela, né? Então, aí se enxergou a importância realmente de oportunidade para que todo aluno do ensino superior tenha um contato com a extensão, porque ele sai com uma realidade, com uma responsabilidade social muito maior, né? Eu diria que até existente comparado com aqueles que passaram por universidades e em momento algum participaram de ações extensionistas. Então, eu vejo que essa curricularização da extensão vai fortalecer muito o nosso trabalho, o trabalho do Relações Públicas. E ainda Nossa, mais a bacana. presença... Desculpa, Malu. Pode falar. Ainda mais a presença do aluno na universidade, né? Que é o que você citou anteriormente, que o aluno do EAD ele não é presente, não participa, não tem esse contato, né? Esse feeling aí Embora veja como existe, né, uma controvérsia, mesmo para os cursos em EAD, vai acontecer a curricularização da extensão e elas terão que ser presenciais. Então, existe dentro da proposta de lei, né, que o aluno que ele possa realizar a extensão no polo mais próximo à sua casa. Nossa, muito bacana, muito bacana. E tem uma coisa interessante também, né? Que dentro, você estando na universidade, você estando ali naquele ambiente, é o network que vai formando, né? Você conhece professores, você conhece amigos, que nem você falou. Fui trabalhar na agência de um amigo meu. Ou seja, isso facilita muito, que o EAD acaba dificultando. Não é impossível, mas é mais difícil. Tem isso mesmo. Eu percebo assim, esse networking é justamente, né, o que em RP a gente fala que é a rede de contatos, que para a tua profissão é tudo. Eu, às vezes, preciso, já aconteceu, por exemplo, de precisar montar um palanque para a prefeitura solicitou que a universidade auxiliasse na organização da edição dos Jogos Abertos do Paraná, que iam acontecer aqui. A universidade emprestou o ginásio, né? E a prefeitura solicitou que nós auxiliássemos. Claro que eu, né, já me propus e fui auxiliar. E nós precisávamos construir um palco, um palanque para as autoridades que viriam do estado todo, e não conseguiríamos, porque não tinha mais material disponível naquele momento. Mas eu sei que, por exemplo, o Exército, em alguns momentos, já tinha feito isso. E aí eu acionei a prefeitura, o pessoal da secretaria, e eles disseram para mim, não, o Exército não faz isso, não tem como. Eu disse, mas eu vou conseguir. E eu conhecia o Relações Públicas que estava naquela época no batalhão, liguei para ele, expliquei a situação. Em 2 dias, ele mandou 80 soldados com o palanque, montou tudo. Aí, no dia do evento, o prefeito olhou para mim e disse assim, você não quer trabalhar lá na prefeitura? Eu disse, prefeito, isso chama-se rede de contatos, né? Que é muito mais fácil você conseguir alguma coisa quando você conhece pessoalmente a pessoa, né? Porque às vezes é uma pessoa super bacana e tal, mas você está com o teu horário apertado, você está...
se você já tem esse vínculo pessoal, você já, né, trabalhou em algum outro momento, já conhece o trabalho daquela pessoa, você dá uma abertura maior, você já olha com outros olhos, né? E isso é muito importante. Fernanda, essa rede de relacionamento é importante não é só profissionalmente, não, até pessoalmente também, né? Sim. Também. Ela é fundamental para quem está, para a gente, para a vida. Né? Tanto a rede de relacionamentos como a própria comunicação, ela é fundamental para a vida. Isso. Verdade. Fê, Bacana, muito obrigada por toda a informação que você passou para a gente, por ter colaborado aqui com a entrevista. Muito obrigada, só tenho a agradecer. Olha, nós ficaríamos aqui conversando com você mais umas 2, 3 horas, porque que bacana, que delícia. E assim, quanta informação de qualidade, muito obrigada mesmo, gratidão. Trajetória também bem bacana, né? Ver esse sorriso aí de felicidade com a profissão, com o que faz. Muito obrigada por trazer essa informação aqui, nossos orientandos, né? Que eu acho que é bem importante. E é isso. Imagina, obrigado vocês, né, pela confiança. Espero ter conseguido, né, alcançar o objetivo de vocês, auxiliar um pouquinho, né, esses jovens que é tão importante, né? Eu tenho um filho pré-adolescente de 12 anos, eu converso muito em casa com ele sobre isso, que mais do que nunca a profissão em si, né, é uma consequência, a importância do ensino superior, de você realmente se identificar e de buscar ser alguém diferente na comunidade onde você vai estar inserido, né? Que profissional por profissional, a gente falou há pouco sobre a quantidade de cursos que existe, a facilidade que tem em você pegar simplesmente um diploma, mas o diferencial que você vai fazer na tua área de atuação é o grande reconhecimento pessoal, né? Isso mesmo. Ai, obrigada. Foi ótimo te ver, muito bom. Meninas, obrigado. O que vocês precisarem, tem meu contato e eu vou passar para vocês, se vocês quiserem disponibilizar aí no link da entrevista, alguns endereços de relações públicas, né? Para que os interessados também possam acessar. Nossa, com agradecemos certeza, muito. Vai ser ótimo, agradecemos muito. Obrigada, Fernanda. Obrigada mesmo, viu? Gratidão, Fer. Um beijo para todo mundo lá. Vamos tirar uma foto, meninas? Vamos. Aí. Pronto, tiramos uma foto e mandamos para você também. Ai, Fernanda, obrigada, viu? Obrigada mesmo. Eu vou parar aqui a gravação. Espera um pouquinho só vou dar uma